Olá, vamos direto ao ponto. Essa análise é toda baseada no caderno de estudos do projeto Alero Turbo, uma criação do professor Dr. Marcelo Lessa. E o nosso foco aqui hoje é o caderno 32. O que a gente vai fazer? Simples, pegar aquele conteúdo denso de direito eleitoral e transformar em conhecimento tático, pronto para a prova. A meta é dominar as regras do jogo e, mais importante ainda, antecipar as armadilhas que a FGV adora preparar. E para começar, nada melhor que essa frase do professor Marcelo Lessa, que vai ser a nossa bússola. Ela define perfeitamente a nossa missão aqui. Não adianta só querer liderar, tem que dominar as regras do jogo. E é exatamente isso que a gente vai fazer, mergulhando de cabeça nos direitos políticos, um tema, olha, importantíssimo para a prova da Alero. Então vamos lá, o objetivo hoje não é só conhecer as regras por conhecer, é entender o modus operandi da FGV, como a banca usa essas regras para criar pegadinhas. O professor Lessa nos mostra não só o que estudar, mas principalmente como estudar. É a estratégia que vira o jogo da aprovação. Ok, vamos começar do começo. Antes de qualquer coisa, para alguém sequer sonhar em se candidatar, existem requisitos básicos, fundamentais. São as chamadas condições de elegibilidade. Pensa nisso como a base de tudo no direito eleitoral. É o primeiro filtro, sabe? O ponto de partida de qualquer carreira política. Olha só, são 6 pilares indispensáveis que todo candidato tem que ter. Parecem simples, né? Nacionalidade, direitos políticos em dia, afiliação partidária, parece tudo bem direto ao ponto. Mas é justamente no último item, a tal da idade mínima, que a FGV costuma montar sua primeira grande armadilha. Um detalhezinho que pode custar uma questão valiosa. A pergunta parece básica, né? Quando tem que ter a idade mínima? Mas a FGV adora explorar a resposta, justamente porque ela não é óbvia e muda dependendo do cargo. A banca sabe que a maioria das pessoas estuda a regra geral e acaba esquecendo da exceção. E é nessa diferença sutil que muito candidato bom acaba tropeçando. Agora, presta atenção aqui que esse é o pulo do gato. A regra geral, para a maioria dos cargos, tipo o presidente com 35 anos ou governador com 30, é que a idade tem que ser comprovada lá na frente, na posse. Mas, e tem um grande mas, para o cargo de vereador, a exigência de 18 anos é no momento do registro da candidatura. É antes. Pensa assim, ó, o cargo mais jovem tem a exigência mais cedo. Essa é uma pegadinha clássica da FGV. Tem que memorizar essa exceção porque a chance de cair é enorme. Agora vamos para um terreno pantanoso, um dos tópicos mais complexos e que mais derruba a gente em prova. A ineligibilidade por parentesco. É aqui que a vida pessoal de um político vira um verdadeiro campo minado para as ambições da família. E a FGV, claro, explora cada detalhe disso. Essa regra se chama inelegibilidade reflexa. Ela impede que um prefeito, um governador ou presidente tenha seu cônjuge, filhos, pais ou irmãos concorrendo a cargos na mesma área de poder. E por que isso existe? Para proteger a moralidade e a impessoalidade na administração pública. A ideia é evitar a formação de clãs familiares no poder. Mas é claro, sempre tem quem ache que encontrou uma brecha na lei. E aqui está a manobra, a armadilha estratégica que a FGV adora colocar nas questões. A pessoa pensa, se eu me divorciar do político que está no cargo, o caminho fica livre para minha candidatura. Parece uma solução fácil, né? Mas o direito eleitoral já previu essa malandragem. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem uma resposta bem clara e definitiva sobre isso. E a resposta é essa aqui, na súmula vinculante 18. Ela é absoluta, tem força de lei. Um divórcio durante o mandato não afasta a inelegibilidade. Ponto. Isso foi pensado justamente para evitar o divórcio de fachada, que nada mais é do que uma fraude para burlar a Constituição. Esse ponto é crítico, tem que estar na ponta da língua porque a banca vai criar um cenário onde o divórcio parece resolver tudo, mas a regra é inflexível. Bom, deixando as relações de família de lado, vamos para outras 2 áreas críticas onde as regras podem ser fatais para o mandato. A fidelidade ao partido político e as ações judiciais que podem simplesmente anular o resultado de uma eleição inteira, mesmo depois da vitória. Essa é outra pergunta fundamental e a resposta é um sonoro depende. Depende totalmente do tipo de eleição. E claro, a FGV vai testar exatamente essa distinção, porque a lógica por trás de cada sistema é bem diferente. E é aí que mora o perigo para quem não estudou a fundo. A resposta está toda no sistema eleitoral. No sistema proporcional, que é para eleger deputados e vereadores, o voto conta tanto para a pessoa quanto para a legenda do partido. Por isso, o STF entendeu que o mandato pertence ao partido.
Se o político eleito sair do partido, ele perde o cargo. Simples assim. Já nos cargos majoritários, prefeito, senador, governador, o voto é na pessoa. A eleição é personalíssima. Aí o mandato pertence ao eleito e ele pode trocar de partido sem perder a vaga. Entender essa lógica é a chave para não cair em pegadinha. Pensa na seguinte situação. A eleição acabou, o candidato foi diplomado, mas o jogo ainda não terminou. Um mandato pode ser contestado e cassado mesmo depois de tudo isso. E a ferramenta mais poderosa e temida para isso é a AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Ela é, sem dúvida, a maior ameaça a um político que já foi eleito. Muita, mas muita atenção a esses detalhes. Cada um deles é uma questão de prova em potencial. A AIME só pode ser baseada em coisa grave: abuso de poder econômico, corrupção, fraude. A principal armadilha aqui é o prazo. São 15 dias contados da diplomação. E o que é a diplomação? É o ato que oficializa o eleito. Não é da posse, que é quando ele assume o cargo e acontece depois. A FGV ama trocar diplomação por posse. E para fechar, o processo corre em segredo de justiça. São esses detalhes que separam quem passa de quem fica. Ufa! Já cobrimos as regras e as principais armadilhas em 3 áreas super importantes. Agora vamos fazer o mais importante: consolidar tudo isso numa estratégia clara para o dia da prova. É o resumo dos pontos que simplesmente não dá para esquecer. E esse aqui é o nosso resumo de ouro, os pontos que mais valem a pena na hora do estudo. Vamos repassar com calma. Primeiro, inelegibilidade reflexa. Divórcio no meio do mandato não resolve nada, a inelegibilidade continua. Segundo, fidelidade partidária. O mandato só é do partido no sistema proporcional, ok? No majoritário é da pessoa. Terceiro, AIME. Prazo de 15 dias a partir da diplomação, não da posse, e corre em segredo. E por último, idade mínima. Não esqueçam da exceção do vereador, 18 anos no registro. Dominar essas distinções é como ter um mapa das minas terrestres da FGV, é o que vai desarmar as questões mais difíceis. No final das contas, entender essas regras todas tem um objetivo maior, né? É garantir que o processo eleitoral seja justo, seja íntegro, um princípio que no fim beneficia a todo mundo. Ao dominar essas nuances, o caminho para a aprovação no concurso fica muito mais claro e, de quebra, se contribui para um sistema político mais sólido. É esse conhecimento estratégico que vai fazer toda a diferença.